A chave girou na fechadura com aquele rangido familiar que já faz parte da minha rotina. Empurrei a porta pesada e fui envolvida por uma onda quente do cheiro de sopa caseira, como um abraço depois de um dia longo e desgastante. Aquele aroma sempre me transporta para longe dos relatórios intermináveis, dos clientes mal-humorados e das planilhas sem graça na tela do computador. É como se, de repente, eu lembrasse que existe um mundo real, acolhedor, onde as coisas têm sabor e significado. Mãe, cheguei! Gritei, chutando para longe os sapatos de salto que já apertavam há horas. Da cozinha veio o som conhecido da colher de pau batendo no fundo da panela. Lava as mãos e vem comer, Julinha. Fiz sopa com tutano, do jeito que você gosta, respondeu a voz firme de mamãe. Irina Sergievna estava ao fogão, baixa, de corpo cheinho mas sempre impecável, com o cabelo curto e bem cuidado, já salpicado de fios brancos. Depois de 28 anos como economista na fábrica, seu rosto ganhará rugas finas nos cantos dos olhos e da boca, mas os olhos continuavam vivos, penetrantes, olhos de quem já viu a vida sem máscaras e não se deixa enganar por ilusões. Anda logo, se não esfria, apressou-me, arrumando os pratos na mesa. Papai, Anton Mikhailovich já estava sentado à cabeceira, com o jornal da noite aberto diante de si. Essa cena se repetia há anos. Ele com as notícias, ela com a colher, eu jogando a bolsa em cima do móvel da entrada. Era um ritual que me acompanhava desde que me entendo por gente. Como foi o dia, filhota? Perguntou papai, dobrando o jornal com cuidado. Ah, salvei o mundo hoje. Ou pelo menos garanti que alguém não vai falir se vier um dilúvio bíblico, respondi, deixando-me cair na cadeira e esticando a mão em direção à cesta de pão. Não me fale nisso. Hoje atendi uma senhora que passou uma hora discutindo porque queria segurar a pele de um casaco contra traças. Só que no final das contas, o tal casaco era de pelúcia sintética. Não tinha nem o que segurar. Papai riu baixo e pegou sua colher. Eu provei a sopa, assoprando para não queimar a língua e continuei. Sem contar que esse trabalho está uma chatice. Só encontro aposentados chatos e burocratas que não sabem o que querem. Não dá para conhecer uma pessoa normal nem que você procure com lanternas. Por pessoa normal, você quer dizer homem, não é? Mamãe ergueu uma sobrancelha, com um sorriso malicioso nos lábios. Revirei os olhos. Claro que você acha graça. Mas eu já tenho 27 anos. Todas as minhas amigas da faculdade estão casadas, algumas até com 2 filhos. E eu? Tenho apólices de seguro. E o gato Barsic. Não exagere, menina, mamãe sentou-se ao meu lado, mexendo o chá com calma. A Natália só tem um filho, e ainda é um bebê. Mas pelo menos tem marido. Parti um pedaço de pão e molhei na sopa. A minha vida social se resume a almoços com colegas e cigarros no corredor. Em 4 anos na empresa, não vi um homem sequer que valesse a pena. Ou tem mais de 50, ou são casados, ou... Hesitei, mas ela entendeu. Mamãe trocou um olhar com papai, aquele olhar que só eles têm, como se dissessem, lá vem nossa filha com suas lamúrias de novo. Julinha, ainda não largou esses romances água com açúcar? Perguntou, apontando para o livro que espreitava da minha bolsa. E daí? Ao menos em algum lugar a vida é bonita, levantei o queixo, desafiadora. Nos livros, filha, tudo é diferente da realidade. Mamãe tomou um gole do chá. Você já tem 26 anos e ainda espera um príncipe encantado. Mas não dá para conhecer alguém decente, mamãe? Alguém inteligente, trabalhador, que saiba cuidar? Bati a colher na mesa, frustrada. Papai soltou um grunhido tão expressivo que nós duas nos viramos para ele. O que foi? Levantou as mãos em sinal de rendição. Eu não falei nada. Anton, conte para nossa filha como você era quando a gente se conheceu. Mamãe cruzou os braços, recostando-se na cadeira. Papai corou como um adolescente. Bom, eu não era chefe de seção, isso é certo. Era apenas um torneiro mecânico de 3ª classe, tomava cerveja nos fins de semana. Às vezes exagerava, admitiu, envergonhado. 3 caixas na pescaria, isso sim era exagero. Mamãe riu. Era jovem e bobo. Mas o ponto é outro, Julinha, ela cobriu minha mão com a dela. Pessoas boas não nascem prontas. Amor é trabalho. Eu praticamente criei seu pai do zero, e a mim mesma também, aliás. Acha que eu sempre fui assim? Assim como? Perguntei, sem entender. Equilibrada, sensata. Ela deu de ombros. Na sua idade, eu também chorava na cozinha achando que a vida estava passando. Só depois entendi que a vida a gente constrói. Ninguém vai servir tudo de bandeja. Sua mãe tem razão, papai apoiou. Lembro como se fosse hoje, nos conhecemos numa festa da fábrica. Eu cheguei bêbado com os amigos e lá estava ela, economista nova, elegante de terno. Pensei, vou dar em cima, ela vai rir e pronto. Mas não foi assim. Ela me botou no meu lugar na hora.
quer ficar comigo? Então larga essa pescaria com cachaça. E eu larguei. Ele piscou para a mamãe que sorria, orgulhosa. Depois ainda me fez ler livros, voltar a estudar. Pisquei os olhos e já estava no curso noturno, desenhando plantas baixas. Mamãe acenou com a cabeça, satisfeita. Viu, Julinha? Príncipe só existe em contos de fada. Na vida real, cada um é como um diamante bruto. Se souber lapidar, vira uma joia. Se ficar esperando que te entreguem uma joia pronta, vai acabar sozinha. Suspirei, mexendo a sopa que já esfriava. Talvez ela tivesse razão, mas uma parte de mim ainda ansiava por aquele milagre dos livros. Amor à primeira vista, cumplicidade instantânea, um ombro forte para se apoiar. De repente, papai tossiu e largou a colher. Já que falamos em futuro, hoje me fizeram uma proposta interessante. Mamãe e eu nos viramos para ele ao mesmo tempo. Vão abrir um novo galpão nos Urais. Grande. Me chamaram para ser engenheiro-chefe. Salário de 120 mil. Moradia funcional. 2 anos de missão. Com os 250% de adicional. Mamãe fez as contas na hora, passando automaticamente para o modo prático. 2 anos. Isso dá quase 3 milhões. Se juntarmos com o seu salário e economizarmos, dá para comprar o apartamento da Julinha. Papai olhou para mim. Só tem um detalhe. Precisamos embarcar em 2 semanas. E são os Urais, filhota. Sua mãe e eu vamos juntos. Algo dentro de mim se partiu. Eu cresci nesse apartamento, com ele sempre por perto. E agora, de repente, ficaria sozinha por 2 anos. Espere. Como assim, vocês vão? Minha voz tremeu. Você não é adulta, Julinha. Mamãe segurou minha mão. Tem emprego, tem formação. Vai dar conta. E depois terá seu próprio cantinho. Vai casar, ter filhos. Papai completou suave. Você mesma reclamava que queria independência. Agora é a hora de provar. Olhei ao redor da nossa cozinha pequena, tão conhecida que até as rachaduras no azulejo eram como velhas amigas. Deu vontade de chorar como quando era criança, mas eu já não sou mais uma menina. Em breve farei 27 anos, e eles precisam pensar na aposentadoria, que não está tão longe. Eu, entendo, forcei as palavras. É importante para a família. Claro que devem aceitar. Mamãe me abraçou pelos ombros. Você é esperta, vai se virar. E quando voltarmos, tudo vai estar resolvido. Seu apartamento, sua vida. Quem sabe até uma família. Uma bola de ansiedade se formou no meu peito. A casa ficaria vazia e eu ficaria sozinha. Mas talvez fosse para o melhor. Hora de descobrir quem eu sou de verdade. Hora de crescer de vez. Abracei mamãe, inspirando aquele cheiro de casa que me acompanhava desde sempre. 2 anos passam rápido. Depois tudo vai dar certo. Tem que dar. A primeira semana depois que eles partiram foi um turbilhão. Só então percebi quanto eles faziam sem que eu notasse. Agora cada detalhe, desde consertar a torneira que pingava até discutir com os vizinhos de cima cujo gato insistia em marcar nossa porta, virava uma missão épica. Na sexta-feira decidi me presentear com uma noite especial, faxina geral seguida de um jantar à luz de velas. Sozinha? Sim. Mas por que não? Barsic faria companhia, eu ligaria a TV, assistiria a uma série. Afinal, liberdade também é bom. O refrigerador estava vazio, então peguei a bolsa e fui até o mercadinho da esquina. Normalmente a gente ia juntos. Antes íamos juntas, ela com o carrinho, eu com a cesta. Dessa vez, pela primeira vez, empurrei o carrinho sozinha. Os produtos iam se acumulando um a um. Pão, ovos, leite, queijo. Depois, por algum motivo, 5 pacotes de trigo sarraceno. E se o preço subir? Macarrão, um detergente gigante em promoção, um jogo de panelas. A velha minha mãe tinha levado para os Urais. Em certo momento percebi que o carrinho mal se movia de tão pesado, e ainda faltava metade do mercado. Moça, tem certeza que vai conseguir carregar tudo isso? Perguntou a caixa com ceticismo, enquanto passava minhas compras pelo scanner. Moro pertinho e respondi com a descontraída confiança de quem faz compras sozinha pela primeira vez na vida. Ela deu de ombros e anunciou o valor. Meu estômago deu uma revirada. 3.800 rublos em mantimentos para uma semana. Antes minha mãe e eu não gastávamos isso em 2 semanas. Paguei com o cartão e comecei a enfiar tudo em sacolas. 4 sacos enormes, pesados como halteres, esticavam meus braços. Mais a caixa com as panelas novas. Mais a bolsa com os documentos. Tentei pegar tudo de uma vez, mas logo entendi que tinha superestimado minhas forças. Vou ter que fazer em 2 viagens, murmurei para mim mesma. Consegui sair do mercado e parei na calçada, tentando decidir quais sacolas levar primeiro e por quais voltar depois.
O vento de março chicoteava meus cabelos, entrando pela gola do casaco. Mudei o peso de um pé para o outro, ajustando as sacolas, quando senti o salto trair-me na beirada gelada do degrau. Tudo aconteceu em um segundo. O pé escorregou, as mãos se abriram num reflexo para me equilibrar, e os sacos voaram no ar. Ouvi o estalo dos ovos se espatifando e o tilintar da garrafa de ketchup se estilhaçando no chão. Merda! Agachei-me na calçada, olhando a mancha vermelha se espalhar pelo concreto. Permita que eu ajude, uma voz masculina, grave e agradável, soou acima da minha cabeça. Ergui os olhos. Diante de mim estava um homem de uns 30 anos, alto, de ombros largos, vestido num casaco escuro e com uma barba bem aparada. Seus olhos verdes como folhas novas, me olhavam com uma sinceridade que me fez sentir um pouco envergonhada por minha própria desajeitada situação. Não, obrigada, eu dou conta, respondi apanhando às pressas os produtos que haviam sobrevivido à queda. Ora, como assim sozinha? Ele já estava agachado ao meu lado, recolhendo com destreza os macarrões espalhados. Uns sacos tão pesados, e ainda por cima com saltos assim. Me chamo Oleg, aliás. E você? Yulia, respondi automaticamente. Muito prazer, Yulia. Vamos, deixe-me pelo menos ajudar a levar até sua casa. Oleg já reorganizava os produtos intactos nas sacolas, como se soubesse que do contrário, eu teria que fazer 3 viagens. Hesitei. Era um estranho, afinal. Mas por outro lado, ele tinha razão, sozinha não daria conta. E por que desconfiar logo do pior? Se não for incômodo. Moro no quarteirão ao lado. Ótimo, ele sorriu radiante, pegando as sacolas mais pesadas e a caixa das panelas. Justamente na minha direção. Chamei um táxi, mas só chega daqui a 15 minutos. Caminhamos em direção ao meu prédio. Oleg andava como se carregasse balões em vez de sacos de 5 quilos. Você mora por aqui? Perguntei, só para quebrar o silêncio constrangedor. Não, alugo um apartamento no centro. Só tinha os assuntos a resolver nesta região. Um cliente explicou, como se lesse meus pensamentos. Você trabalha por perto? Seu sorriso iluminou o crepúsculo cinzento de março. Sou empresário. Forneço materiais de construção para algumas empresas da região. Sabe aquele novo complexo residencial na Volokolanskaya? Tijolos, revestimento, lajes. Tudo passou por mim. Assobiei, impressionada. Nossa, que negócio sério. Ah, não é tão grande assim, ele deu de ombros, modesto. Mas dá para viver. Só que é um trabalho estressante. Ora os fornecedores falham, ora os clientes atrasam os pagamentos. Hoje mesmo meu carro foi para a oficina, as válvulas injetoras queimaram. Vou ter que pegar táxi por uma semana. Chegamos ao meu prédio. Fiquei em dúvida. Seria educado convidá-lo para um chá em agradecimento ou melhor me despedir ali mesmo? Muito obrigada, Oleg. Você literalmente me salvou. Ah, bobagem. Ele deixou as sacolas na porta do prédio. Quer que eu ajude a levar até o apartamento? Não, de aqui para cima eu me viro. Sorri, sentindo um estranho frio na barriga. Obrigada de novo. Ele olhou para o relógio. Meu táxi já deve estar chegando. Foi um prazer ajudar, Yulia. Pareceu hesitar por um segundo. Que tal trocarmos os contatos? Quem sabe você precise carregar mais algum peso no futuro. Senti as bochechas esquentarem e agradeci ao anoitecer por esconder meu rubor. Claro, respondi, tirando o celular do bolso. A reação de Natasha quando a apresentei a Oleg foi algo que me marcou. Nós nos encontramos os 3 em um café aconchegante, daqueles com luz amarelada e cheiro de canela no ar. Oleg, como sempre, estava encantador. Contava histórias engraçadas com aquele seu jeito descontraído. Oferecia doces com um sorriso que fazia qualquer um se sentir especial. Mas quando ele se levantou para pedir algo no balcão, Natasha se inclinou para mim e sussurrou, com um tom de preocupação que não combinava com seu habitual otimismo. Yulia, ele é demais perfeito. Isso não existe. E por que ele sempre tem uma resposta pronta para tudo? Senti um nó na garganta. Não era a primeira vez que alguém questionava minha felicidade, como se ela fosse frágil demais para ser real. Você está com inveja porque pela primeira vez na vida, eu é que tive sorte e retruquei, tentando disfarçar o incômodo com um tom leve. Depois do seu casamento, faz só 3 anos, e você já esqueceu como é estar apaixonada? Natasha apertou os lábios como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas acabou se calando. E eu, pela primeira vez, pensei que minha mãe, sempre pragmática, sempre desconfiada, havia se enganado. Príncipes existiam. E um deles, contra todas as probabilidades, havia me escolhido. Maio chegou surpreendentemente quente, daqueles meses que fazem a cidade respirar aliviada depois de um inverno longo.
As janelas do nosso apartamento, sim, nosso, embora tecnicamente Oleg ainda alugasse um lugar no centro, ficavam escancaradas o dia todo, deixando entrar o perfume da flor de lilás e da grama recém-cortada do quintal vizinho. 2 meses haviam se passado desde aquela noite no Piatiorocha, e minha vida havia virado do avesso de uma forma que eu nem sabia que era possível. Todas as manhãs eu acordava com uma sensação de plenitude que até então só havia encontrado nas páginas dos livros. Oleg sempre se levantava antes de mim. Enquanto eu ainda me espreguiçava na cama, ele já tinha preparado o café de verdade, daquele feito na turca, com canela e cardamomo como eu gostava, e um café da manhã que variava entre omeletes fofas e panquecas com mel. Enquanto eu me arrumava, ele conseguia passar minha blusa a ferro, alimentar o Barsik, que traidor, agora ronronava mais para ele do que para mim, e dar uma olhada nas notícias da manhã para me contar o essencial durante o desjejum. Bom dia, Sonetka. Ele me beijou na cabeça e colocou um prato na minha frente. Como dormiu? Maravilhosamente, respondi, esticando os braços com prazer. Hoje você vai ficar fora até tarde? Até o final da tarde, ele tomou um gole do café. Tenho uma reunião com fornecedores e depois com um cliente da Strovest. Um grande contrato está em jogo, Yulia. Se der certo, podemos até pensar em expandir os negócios. Que ótimo! Apertei sua mão, sentindo o coração acelerar. Estou tão feliz por você. Às vezes, quando ele me olhava daquele jeito, com aquela intensidade que fazia meu peito doer de felicidade, eu tinha a impressão de que estava sonhando. Que a qualquer momento acordaria e tudo aquilo, o apartamento cheio de luz, o café com especiarias, a mão dele entrelaçada na minha, desapareceria como fumaça. Você sabe, ele me puxou para perto, o hálito quente no meu rosto, que isso não é um sonho, não é, Yolenka? É só o começo. A gente está só começando. Aquelas palavras me aqueciam por dentro. A gente, como soava bem, como soava nosso. As advertências da minha mãe, aquelas sobre príncipes que não existem, agora pareciam ingênuas, ultrapassadas. Ali estava o meu, atencioso, bem-sucedido, carinhoso. E contra todas as expectativas, ele havia me escolhido a mim. Oleg me beijou antes de sair, prometendo voltar mais cedo, e eu o acompanhei até a porta. Depois, segui minha rotina matinal, chuveiro, maquiagem, cabelo. Ultimamente eu me cuidava com um zelo que não conhecia antes. Queria estar impecável para ele, não por obrigação, mas porque ver seus olhos brilharem quando me olhavam me fazia sentir poderosa. À noite a gente se reunia para jantar. Descobri que Oleg era um ótimo cozinheiro. Preparava pratos que eu nem sabia que existiam, com temperos que comprava em lojas especializadas. Às vezes saíamos para ver um filme ou tomar um café, mas na maioria das vezes ficávamos em casa, naquele nosso pequeno mundo aconchegante, onde os problemas do lado de fora não tinham permissão para entrar. Que tal a gente passar o fim de semana na dacha da minha tia? Sugeri certa noite, enquanto lavávamos a louça juntos. Lá está lindo agora, cheio de lilás e maçãs em flor. Oleg hesitou. Suas mãos pararam de mexer na torneira. Desculpe, Zaika, mas esses dias não vão dar. Tenho uma reunião importante com os parceiros de Moscou. Eu poderia ir com você, ofereci, secando as mãos na toalha. Daria uma volta pela cidade enquanto você trabalha. Em outra ocasião, tá bom? Ele passou os dedos pela minha bochecha, carinhoso. Essa reunião vai ser tensa. Preciso me concentrar só no trabalho. Assenti, engolindo a decepção. Claro, o trabalho vinha em primeiro lugar. Eu mesma era assim quando os relatórios estavam atrasados, não tinha tempo para distrações. Mas foi ali, no meio de maio, que um incômodo vago começou a se instalar em mim. 2 meses juntos, e eu nunca tinha estado na casa dele. Nunca conheci seus amigos. Nunca vi sua família. Sempre que eu tocava no assunto, Oleg desviava com elegância. O apartamento está em reforma, é um caos total. Meus pais moram em Saratov, sempre ocupados. Quais amigos, Yulia? No meu ramo só há parceiros e concorrentes. E então tinha o carro. Na primeira noite, ele disse que estava na oficina por uma semana. 2 meses depois, o veículo ainda não tinha voltado. Agora foi a caixa de marchas, suspirava, passando a mão pelo cabelo. Esses mecânicos estão me sugando até o tutano. Mas o que fazer? Sem carro meu trabalho fica inviável. Eu acreditava. Claro que acreditava. Todo mundo tinha problemas, não era? Mas às vezes quando Oleg recebia uma ligação e saía da sala para atender, ou quando evitava responder diretamente sobre detalhes do trabalho, uma dúvida minúscula, como uma formiga teimosa, subia pela minha nuca. Eu a afugentava. Era muito bom estar com ele. Muito feliz. Não ia estragar tudo com desconfianças.
Até que naquela noite Oleg chegou em casa mais tarde do que o habitual. Ouvi a porta da entrada bater e saí do quarto. Ele estava parado no corredor, pálido com olheiras fundas como se não dormisse há dias. Oleg, o que aconteceu? Ele entrou na sala e se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Tudo está desmoronando, Yulia. Tudo que construí em 5 anos. Sentei-me ao seu lado, passando o braço por seus ombros. Me conta. O que foi? Strovesti, sua voz falhou. Eles estão atrasando o pagamento. Dizem que só daqui a 1 mês, no mínimo. Mas tem um fornecedor exigindo adiantamento por um lote de cimento. 180 mil. Sem esse cimento, o contrato de 2 milhões vai por água abaixo. Engoli em seco. Aqueles números eram abstratos para mim, como se pertencessem a outro universo. E se você procurar outro fornecedor? Qual outro? Sua risada foi amarga. Esse é o único que tem a marca específica que preciso. Sem ele, o projeto inteiro está em risco. E se eu falhar nos prazos, eles vão rescindir o contrato e cobrar multa. Ele olhou para mim, os olhos cheios de um desespero que eu nunca tinha visto nele. Sempre tão seguro, sempre sorrindo. Deus, Yulia, vou à falência. Meu peito doía por ele. Aquela vulnerabilidade era nova, assustadora. E um empréstimo? Um crédito para a empresa? Já tentei. Balançou a cabeça. Os bancos recusaram. Disseram que o faturamento da firma não cobre um valor desse. E suas contas pessoais? Ele hesitou. Tenho 3 milhões bloqueados por causa de uma auditoria bancária. Só vou ter acesso daqui a 1 mês, mas até lá, suas mãos tremiam. Yulia, eu nunca pedi dinheiro a ninguém. Você me conhece. Sempre me virei sozinho. Mas agora, sua voz quebrou. Agora é crítico. Senti o ar faltar. Você quer que eu? Empresta para mim, por favor. Só por 2 semanas. Eu te devolvo com juros, juro. Assim que a Strovesti liberar o pagamento. Minha cabeça girava. 180 mil. Não tinha essa quantia, mas tinha um bom histórico de crédito e um emprego estável. Eu poderia pedir a parceiros, continuou Oleg, como se lesse meus pensamentos. Mas aí eles vão querer uma fatia do negócio. E eu construí isso sozinho, Yulia. 5 anos. Tirou o celular, mostrou as mensagens. Uma do diretor da Strovesti prometendo o pagamento em 2 semanas. Outra do fornecedor, exigindo o adiantamento até o dia seguinte. Os documentos tinham carimbos, assinaturas, tudo parecia oficial. Me faz acreditar nas pessoas de novo, Yulenka. Segurou minhas mãos com força. Eu me responsabilizo por cada centavo. Juro por tudo que é sagrado para mim. Olhei nos seus olhos, desesperados, sinceros, e não consegui dizer não. Não era para isso que existiam as pessoas que amamos? Para se apoiarem nos momentos difíceis. Tá bom, suspirei. Vou pegar um empréstimo. O Ruski Standard aprovou minha solicitação no dia seguinte. 200 mil rublos a 18,9% ao ano, em 3 anos. Parcelas de 7.850 por mês, 1/3 do meu salário, mas era só por pouco tempo. Em 2 semanas, Oleg devolveria o dinheiro, e eu quitaria a dívida antecipadamente. Quando contei a novidade, porém, ele franziu a testa. Tem só um problema, disse, após um silêncio. O fornecedor só trabalha com dinheiro vivo, completou Oleg com um suspiro. Escola antiga, você sabe como é. Não aceita transferências, só notas. Assenti. Nada de surpreendente. No ramo da construção, muitos preferiam operar com dinheiro em espécie. Mas o caixa eletrônico tem limite, continuou ele, 150 mil por dia. Vamos ter que sacar aos poucos. Sem problema, sorri, confiante. Hoje tiro 150, amanhã o restante. Oleg me abraçou com força, quase me levantando do chão. Você está me salvando, Yulia. Nunca vou esquecer isso. Naquela noite, ele foi especialmente carinhoso. Preparou o jantar à luz de velas, abriu uma garrafa de vinho e falou sobre nossas futuras viagens, sobre a casa que compraríamos daqui a alguns anos. E se o perguntou, olhando fundo nos meus olhos, quando tudo se acalmasse com esse contrato? E se a gente pensasse em algo mais sério? Sobre o quê? Meu coração disparou. Sobre nós, sorriu. Sobre o nosso futuro juntos. Não dormi naquela noite. Será que ele estava insinuando um pedido de casamento? Será que isso estava realmente acontecendo comigo? Na manhã seguinte, saquei os 150 mil no caixa eletrônico perto do escritório. O maço de notas novas, firmes e pesadas, fazia minha bolsa afundar de um lado. Nunca tinha seguido com tanto dinheiro em mãos. À noite, Oleg me esperava na porta do prédio. Conseguiu? Perguntou, ansioso. Assenti e entreguei o envelope. Ele contou as notas rapidamente, soltou um suspiro de alívio. Amanhã você tira o restante? Claro.
Ele me abraçou forte. Obrigado, meu amor. Você não faz ideia do que isso significa para mim. No dia seguinte, saquei os últimos 50 mil e entreguei a ele. Oleg estava eufórico. Vou levar agora mesmo para o fornecedor, disse. Até o final da noite, tudo estará resolvido. Em 10 dias devolvo tudo até o último centavo, prometeu, me beijando antes de sair. E com juros. Fiquei olhando enquanto ele se afastava, sentindo uma mistura estranha de emoções. Orgulho por ter ajudado a pessoa que amava em um momento difícil, felicidade por sua gratidão, e um pequeno, quase imperceptível, pontinho de ansiedade no fundo da mente. Mas afastei o pensamento. Eu confiava em Oleg, confiava sem reservas. E como poderia ser diferente, quando se ama? O dia seguinte começou como sempre. Estiquei o braço, procurando o espaço vazio ao meu lado. Oleg costumava acordar antes de mim, preparar café, levar o gato para passear. Sorri antecipando o cheiro do café fresco, mas a cozinha estava em silêncio. Estranho. Normalmente naquela hora ele já estaria no fogão, assobiando alguma música. Oleg, chamei, envolvendo-me no ralo. Silêncio. Só o Barsik dormia na janela, o que significava que já tinha sido levado para passear. Percorri o apartamento. Vazio. Na geladeira, um bilhete preso por um ímã. Sol, tive que sair urgentemente para resolver coisas com o fornecedor. Volto à noite. Beijos. Seu ó. Nada demais. Isso já tinha acontecido antes. Negócios são negócios, especialmente agora com a situação crítica. Tomei café e fui trabalhar. O dia arrastou-se devagar. De vez em quando olhava para o celular. Nenhuma mensagem de Oleg. Liguei. Toques longos, depois a caixa postal. Talvez estivesse em uma reunião e não pudesse atender. À noite, a ansiedade aumentou. Ele sempre mandava pelo menos um recado durante o dia. Corri para casa pulando degraus. Abri a porta. Escuro. Silencioso. Oleg não estava lá. Acendi a luz, olhei em volta. Tudo no lugar. Suas coisas estavam onde sempre estiveram. A escova de dentes no copo, o suéter jogado na cadeira. Devia estar demorando. Aqueci o jantar, liguei a TV, tentando me distrair. Às 22 horas, tentei ligar novamente. O assinante está temporariamente indisponível. Estranho, mas não alarmante. Talvez a bateria do celular tivesse acabado, ou a reunião tinha se estendido até tarde. Afinal, não era à toa que ele tinha pedido dinheiro emprestado. A situação realmente era séria. Dormi sozinha pela primeira vez em um mês. O sono não vinha. Me virei na cama até as 3 horas da manhã, ouvindo cada barulho no corredor, esperando pelos passos familiares que nunca chegaram. Na manhã seguinte, Oleg ainda não tinha voltado. O telefone continuava indisponível. Liguei para o trabalho, pedi um dia de folga. Não conseguia me concentrar. O dia passou entre esperança e um medo que crescia. Inventava desculpas. Talvez tenha viajado para encontrar o fornecedor em outra cidade? Talvez tenham roubado seu celular? Talvez esteja no hospital? No terceiro dia, entendi que ele não voltaria. Essa percepção não veio de uma vez, mas se infiltrou devagar, como água por uma rachadura. Primeiro, notei que algumas de suas coisas tinham sumido, só o essencial, o mínimo necessário. Depois, vi que meus brincos de ouro, presente dos meus pais quando fiz 25 anos, não estavam mais na caixa de joias. Mas foi quando tentei me lembrar de qualquer detalhe concreto sobre a vida dele, o endereço, sobrenomes de amigos, o nome da empresa, e percebi que não sabia nada, que tudo ficou claro. Ele sempre desviava das perguntas, mantendo-se um mistério. Meu Deus, sussurrei, desabando no chão. O que foi que eu fiz? Os documentos na mesa do detetive Krasnov revelavam uma verdade ainda mais cruel. Nos últimos 8 meses, ele havia enganado outras 4 mulheres. Os valores variavam de 50 mil a 350 mil rublos. 2 já haviam registrado queixa na polícia. Mas como? Como ele conseguia ganhar confiança tão facilmente? Perguntei, sentindo a sala girar diante dos meus olhos. Profissional, Krasnov deu de ombros como se fosse algo óbvio. Ele planeja tudo. O carro é alugado, os documentos são falsos. O apartamento que ele alugava não ficava no centro, mas em um prédio antigo na periferia. Depois do seu caso, ele se mudou. Agora provavelmente já está em outra cidade. E o que eu faço? Minha voz tremia. Preciso registrar queixa? Krasnov juntou os papéis em uma pasta. Você tem boas chances. A quantia é alta e já identificamos outras vítimas. Passei todas as informações para a investigadora Fyodorova. Ela é especialista nesses casos. Está esperando por você.
Marina Ivanovna Fyodorova, investigadora do Departamento de Assuntos Internos da Rússia em Tver, era uma mulher de meia-idade, enérgica, com cabelo curto e um olhar atento que parecia enxergar além das palavras. Conte tudo em detalhes, pediu, ligando o gravador. E eu contei. Desde o encontro casual no supermercado até o relacionamento acelerado, o empréstimo, a descoberta da fraude. Minha voz falhava, mas eu me segurei. Quando terminei, ela anotou algo no bloco e fechou a caneta com um clique seco. Artigo 159, parte 3, resumiu. Fraude em grande escala. Pena de até 6 anos de prisão. Meu coração deu um salto. Vamos abrir um processo criminal. Já temos outras vítimas, vamos unificar os casos. Mas preciso avisar, a busca pode demorar. Gente como ele não fica parada. E o dinheiro? Perguntei, engolindo em seco. Ela me olhou com uma mistura de compaixão e realismo. Se o encontrarmos e se ele tiver algo para ser recuperado, sim. Mas, para ser franca, esse tipo de golpista geralmente gasta tudo rápido. Prepare-se para pagar o empréstimo sozinha. Voltei para casa esvaziada. O apartamento que antes parecia um ninho aconchegante, agora me olhava com indiferença, frio e estranho. Em cada canto eu via rastros dele, ali onde preparava café pela manhã, aqui onde sentava com o notebook, lá onde me beijava. Arranquei os lençóis da cama, joguei tudo na máquina de lavar, recolhi cada objeto que ele havia tocado e enfiei em um grande saco de lixo. Queria apagar, lavar, jogar fora qualquer lembrança. À noite vieram os pesadelos. Ele ria enquanto contava minhas notas. Acordava suada, ofegante, com o gosto amargo do medo e da humilhação na boca. Pela manhã, não consegui engolir nada. O estômago se fechava em um nó duro. No trabalho, todos notaram meu estado, mas me desculpei com uma gripe. À noite, Natália ligou. Yulia, o que está acontecendo? Sua voz era urgente. Você não responde mensagens, não atende chamadas. Não aguentava mais. Desabei em lágrimas. Entre soluços, contei tudo. Meia hora depois, Natália estava na minha porta com uma sacola de compras, uma garrafa de vinho e uma expressão determinada. Chega de chorar, ordenou, tirando uma travessa de gratinado do forno. Vai comer? Balancei a cabeça. Vai, cortou ela. Olhou no espelho? Está só pele e osso. Colocou um pedaço generoso no meu prato e sentou à minha frente. Escuta, Yulia, é horrível, mas você está viva e saudável. Isso é o que importa. São 200 mil, Natália, murmurei. Quase 8 mil por mês. Como vou pagar? Vai arrumar um bico, deu de ombros. Não é a primeira nem será a última. O importante é a lição. Qual lição? Que sou uma idiota confiante. Que príncipes não existem. Sua voz era firme. Lembra que eu te falei? Ele era perfeito demais. Homens normais têm defeitos, problemas, inseguranças. O que é perfeito ou é ator ou é golpista. Lembrei-me das palavras da minha mãe. Príncipes só existem em contos de fada, filha. E como ela estava certa. Pensar nos meus pais doía. Como eu ia contar? Eles ficaram tão felizes por mim, tinham tanta esperança. Como admitir que caí na lábia do primeiro vigarista que apareceu? Não conte a eles, Natália adivinhou meus pensamentos. Pra que preocupá-los? Você dá conta sozinha. Como você está, Yulienka? A voz da minha mãe no telefone era quente, mas preocupada. Está tão estranha ultimamente. Tudo bem, mamãe, forcei um tom animado. Trabalhando, arrumando a casa. O Barsic está bem. E a vida amorosa? Ainda não encontrou ninguém? Engoli o nó na garganta. Não tenho tempo, mamãe. Muito trabalho. Yulia, tem algo errado. Tenho certeza. Só estou cansada. Menti sorrindo, embora ela não pudesse ver. Preciso dormir mais. Depois da ligação, fiquei olhando para o telefone por muito tempo. Pela primeira vez na vida havia mentido de verdade para os meus pais. Mas como contar a verdade? Como admitir que a filha deles era tão ingênua? E acima de tudo, por quê? Por que estragar a viagem deles? Eles trabalhavam sem parar, economizando para me ajudar a comprar um apartamento. Se soubessem do empréstimo, largariam tudo e voltariam. Isso não. Não. Vou dar conta sozinha, murmurei. Pagaria aquela dívida maldita, arrumaria um segundo emprego, apertaria o cinturão. E ninguém jamais saberia o quão patética eu havia sido. Liguei a televisão, tentando abafar os pensamentos. No ecrã, um casal bonito se beijava ao pôr do sol. Felizes para sempre, diziam as legendas. Desliguei o aparelho com um clique seco. Pela primeira vez em anos, peguei um romance que estava lendo pela metade e o rasguei ao meio. Chega de contos de fada. Era hora de encarar o mundo real. Tem certeza de que aguentará a carga extra?
Valentina Sergeyevna, diretora da loja de móveis Lazurite, examinou meu currículo com atenção. O horário é pesado, de segunda a sexta das 7 da manhã às 10 da noite e fins de semana inteiros. Aguento, respondi firme. Preciso muito desse trabalho. Ela me observou por cima dos óculos. Posso perguntar por quê? Você já tem um emprego decente na seguradora. Hesitei por um segundo. Estou juntando dinheiro para um apartamento, menti, surpresa com a facilidade com que as palavras saíam. Valentina Sergeyevna assentiu. Entendo. O salário é de 18 mil mais comissão por vendas. Quando pode começar? Amanhã. A nova rotina se instalou mais rápido do que eu imaginava. Acordar às 6, banho, café rápido. Das 8 às 5 na seguradora. Meia hora para um lanche corrido e às 7 já na Lazurite. Chegava em casa às 11 da noite, caía na cama exausta e 7 horas depois, tudo recomeçava. Aos fins de semana, das 10 da manhã às 9 da noite na loja. Casais elegantes escolhiam cozinhas e quartos, e eu sorria, mostrava amostras, explicava as vantagens de cada modelo. Quando saíam, eu me deixava cair em uma cadeira, massageando os pés latejantes dos saltos altos. O primeiro pagamento extra trouxe uma estranha sensação de orgulho. 18 mil dinheiro suado, ganho com horas a mais, dor nas costas, sono perdido. Levei tudo direto ao banco, para abater parte da dívida. Por que se matar tanto? Natália franziu a testa em um domingo raro em que consegui folga na loja. 4 anos vão passar e o empréstimo acaba. 3 anos e 2 meses corrigi servindo chá. Já fiz 2 pagamentos adiantado. Ela balançou a cabeça. Yulia, você vai se destruir. Olha essas olheiras, suas mãos tremendo. Por que não pede aos seus pais ou declara falência? Fiz uma careta. A ideia de falência já havia passado pela minha cabeça, mas soava como uma derrota. Pedir aos pais? Nem pensar. Vou dar conta, repeti. Não sou a primeira, não serei a última. A vida havia se reduzido a trabalho, sono e a contagem regressiva dos meses até a quitação da dívida. Tudo se resumia a trabalho. Deixei de ir ao cinema e aos cafés, cancelei a assinatura da piscina. Comprava comida apenas em promoção, roupas em liquidação ou em brechós. Dilia o shampoo com água para durar mais. Doces e chocolates viraram um luxo proibido. Mas entre as privações havia pequenos alívios. A vizinha Helena Vasilievna, uma aposentada do primeiro andar, frequentemente aparecia com uma panela de bora ou purê de batatas. Come, minha filha. Vejo como você corre do amanhecer até a noite. Quando vai ter tempo de cozinhar? No início hesitei em aceitar, mas logo entendi que para ela, aquilo era tão necessário quanto para mim. Sentir-se útil, cuidar de alguém. Seu filho morava no Canadá e a visitava uma vez a cada 5 anos. Eu, jovem, sozinha e sempre com fome, preenchia um vazio na vida dela. Natasha também fazia o que podia. Ora me convidava para almoçar nos fins de semana, ora mandava guloseimas com o marido. Às vezes ficava para dormir quando via que eu estava à beira do esgotamento. No trabalho, os colegas notaram as mudanças. Eu havia emagrecido, minha pele perderá o brilho, e meu silêncio se tornará mais frequente. Problemas pessoais, respondia, esquivando-me das perguntas. Lembro-me do dia em que entrei no escritório do diretor da seguradora, Anton Valerievich, com as mãos suando e o coração acelerado. Anton Valerievich, estou na empresa há 5 anos. Nesse tempo, aumentei a base de clientes em 30%. Meus resultados estão acima da média do departamento. Ele, um homem corpulento com entradas na testa, recostou-se na cadeira. E o que você quer, Yulia Antonovna? Um aumento de pelo menos 5 mil rublos. Seus dedos bateram na mesa. Sabemos que o momento é difícil. Crises, sanções. Mas você é uma boa funcionária. Posso oferecer uma transferência para o setor de clientes corporativos. O salário base é 4 mil mais alto, além de porcentagens sobre contratos grandes. Mal consegui conter as lágrimas. Obrigada, Anton Valerievich. Não vou decepcionar. A nova posição significava mais responsabilidade, mas também mais dinheiro. E isso, por sua vez, me permitiu reduzir as horas no Lazurite pelo menos nos dias de semana. Os meses passaram. Gradualmente percebi que a dor já não cortava tão fundo. O nome Oleg não me fazia estremecer, e as noites de choro haviam se tornado raras. O tempo, como dizem, não cura, mas cobre as feridas com uma camada fina de novas experiências. Até que certo dia, Natasha chegou com uma pilha de livros. Aqui, leia quando tiver um tempo. Olhei as capas. Psicologia da manipulação, como reconhecer um mentiroso, limites nos relacionamentos. O que é isso? Perguntei. Educação, ela respondeu, com um sorriso irônico.
Já que pagamos tão caro pelo aprendizado, vamos pelo menos tirá-lo de letra. Ri pela primeira vez em meses, de verdade. E comecei a ler. Depois, me inscrevi em um curso online sobre psicologia de relacionamentos. Depois em outro. E mais um. O mundo ganhou novas dimensões. Aprendi a identificar os sinais de um manipulador, as táticas de um vigarista, como proteger meus limites. E surpreendentemente não me tornei amarga com os homens. Entendi que o problema não estava neles, mas em minha incapacidade de distinguir o genuíno do falso. Numa tarde de outono, quase 4 meses depois do desaparecimento de Oleg, ou melhor, Victor, recebi uma ligação da investigadora Fyodorova. Yulia Antonovna, tenho boas notícias. Petrov foi detido em Yaroslavo. Congelei, apertando o telefone. É verdade? Tentou aplicar o mesmo golpe em uma empresária local, mas ela foi mais esperta. Checou seus documentos por meio de contatos na polícia. Agora ele está sob custódia, e as investigações seguem em curso. Fui convocada para reconhecimento. Na sala abafada do Departamento de Investigações, observei, através de um vidro espelhado, 5 homens enfileirados. Ele era o quarto. Magro, sem barba, vestindo um macacão cinza de presidiário. Nada restava daquele empresário carismático que me havia enfeitiçado. Número 4 disse firme. É ele. Seguiu-se uma série de interrogatórios, confrontos com outras vítimas, perícias. Descobri que no último ano Petrov havia enganado 6 mulheres, roubando um total de 1,5 milhão de rublos. O esquema era sempre o mesmo: aproximação rápida, romance intensivo, histórias sobre negócios, uma crise fabricada e, por fim, o sumiço com o dinheiro. O julgamento durou 2 meses. Compareci a cada audiência, mesmo que isso significasse faltar ao trabalho e compensar as horas perdidas à noite. Precisava ver a justiça sendo feita. A sentença foi lida no final de fevereiro. 4 anos de colônia penal de regime geral. Petrov permaneceu de cabeça baixa, sem a antiga arrogância. Quando o levavam da sala, nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia arrependimento nem vergonha em seus olhos. Apenas o cálculo frio de quem já planejava o próximo passo. Quanto aos processos civis, anunciou o juiz, o réu é condenado a indenizar integralmente as vítimas pelos prejuízos causados. Mas todos sabíamos, não havia quase nada a ser recuperado. Petrov já havia dilapidado tudo. A venda de seus bens, um carro velho e alguns objetos de valor, rendeu apenas 65 mil rublos, divididos entre as vítimas de acordo com o dano sofrido. Minha parte, 23 mil. Menos de 1/8 do que devia ao banco. Depositei o valor na mesma hora. Ao final do 10º mês após o desaparecimento de Victor, percebi surpresa que já não pensava nele todos os dias. O trabalho, os livros, novas conexões haviam empurrado a amargura da traição para um canto distante. Certa vez, durante uma reunião com um cliente na seguradora, notei um padrão familiar em seu comportamento: histórias demais polidas, uma intimidade forçada, insinuações súbitas sobre dificuldades financeiras. Chamei a funcionária que claramente havia caído em seu encanto. Svetlana, verifique os documentos dele. E nunca transfira dinheiro para alguém que conhece há menos de 1 ano. Ela estranhou, mas obedeceu. Uma semana depois veio correndo, os olhos brilhando. Yulia Antonovna, você não vai acreditar. Ele é um golpista. Os documentos são falsos, a empresa é uma fachada. Sorri. Acredito. Vetotcheka. Acredito sim. Naquela noite, ao voltar para casa, percebi algo inesperado. Estava grata por aquele amargo aprendizado. Sim, caro. 200 mil rublos e 2 anos de minha vida jogados fora. Mas sem isso talvez ainda viveria com óculos cor-de-rosa, acreditando em contos de fadas sobre príncipes. Minha mãe tinha razão. Agora eu entendia com clareza. Pessoas boas precisam ser feitas boas, ela dizia. E era verdade. Aprendi a diferenciar aquelas que podem se tornar boas daquelas que apenas fingem sê-lo. As notícias falavam de vigaristas, de príncipes falsos, de vidas destruídas. Eu ouvia e pensava, se minha história ajudasse ao menos uma mulher a evitar o mesmo erro, então nada teria sido em vão. O crédito seria quitado, faltavam menos de 2 anos. A vida se reorganizaria. E acima de tudo, eu havia me tornado mais forte e mais sábia. Isso valerá todas as provações. O telefone tocou numa manhã de sábado, enquanto eu organizava documentos após uma semana exaustiva. Ao ver mãe na tela, sorri. Nossas conversas semanais já eram um ritual. Oi, mamãe. Como vocês estão? Yulenka. A voz dela soava emocionada. Temos uma notícia. Estamos voltando. Fiquei paralisada, apertando o aparelho. Como? Por quê? A missão era de 2 anos.
O projeto foi entregue com 8 meses de antecedência. Anton organizou um sistema tão eficiente que até a direção ficou impressionada. Recebemos bônus, elogios. Algo dentro de mim se partiu. Meus pais voltavam. Viriam minha aparência abatida, as olheiras que nem a melhor base conseguia esconder. Eles viriam tudo nos meus olhos. Descobririam o empréstimo, a traição. Yolenka, você está aí? A voz da mãe soou preocupada. Estou aqui, respondi, recuperando o controle da voz. Que ótimo! Quando vocês chegam? Daqui a 1 semana. Já compramos as passagens. Ele sorriu do outro lado da linha. Temos quase $500 mil economizado, filha. Queremos olhar uma casa de campo e ajudar você com o apartamento. Como você está, meu sol? Tudo bem. Tudo ótimo, mamãe, menti como fazia há 14 meses. Estou esperando vocês. A semana voa em preparativos febris. Tirei folga nos 2 empregos, esfreguei a casa até brilhar, encomendei comida para um jantar especial. O tempo todo, uma pergunta martelava na minha cabeça. Contar ou não contar? Revelar a verdade seria estragar a alegria deles, manchar o reencontro. Calar significava continuar vivendo na mentira, escondendo o segundo trabalho, justificando a magreza com uma dieta radical. No dia da chegada, eu estava na plataforma, procurando o trem que se aproximava. Lá vinham eles bronzeados, mais magros, mas os mesmos de sempre. Minha mãe me abraçou com força. Meu pai pegou as malas. Como sentimos saudade, Yolenka. Ela se afastou e me olhou fixamente. Você emagreceu. E seus olhos, está triste. Alguma coisa aconteceu? Foi então que entendi, não conseguiria mentir mais para eles, nem para essas pessoas que me amavam incondicionalmente. Em casa eu conto, respondi baixinho. Entre o cheiro de chá e a charlota caseira feita com a receita dela, contei tudo, desde o encontro no Piatiorocha até o tribunal e a sentença. Minha voz falhava, um nó subia pela garganta, mas não parei. Eles ouviram em silêncio. Minha mãe balançava a cabeça de vez em quando, meu pai franzia a testa, mas nenhum dos dois me interrompeu. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Que boba, suspirou minha mãe finalmente. Estremeci esperando repreensões, mas ela me puxou para um abraço tão apertado que quase não consegui respirar. Minha boba, por que ficou calada? Por que sofreu sozinha? Não queria preocupar vocês, murmurei. Vocês estavam trabalhando, economizando. Ah, Yolenka. Meu pai se aproximou, colocando sua mão pesada no meu ombro. Que dinheiro é mais importante que sua paz? Já estou dando conta, tentei sorrir. O empréstimo já está pela metade. Em 1 ano e meio eu quito. Eles trocaram um olhar. Quanto falta? Perguntou meu pai. 95 mil. Baixei os olhos. Já paguei tanto. Amanhã mesmo liquidamos isso, bateu a mão na mesa. Não. Levantei-me de repente. É meu empréstimo, meu erro. Eu que resolvo. Minha mãe segurou minhas mãos. Escute, o importante é que você aprendeu a lição. Fez o que pôde, e fez bem. Mas agora estamos aqui. Somos família. Meu pai completou. Esse dinheiro era para você, de qualquer jeito. Que diferença faz se é para um apartamento ou para quitar uma dívida? O que importa é aliviar seu fardo. Minha mãe acariciou meus cabelos como fazia quando eu era pequena. Acho que todos aprendemos algo. Você, não confiar em qualquer um. Nós, não deixar você sozinha por tanto tempo. E pela primeira vez em meses desabei em lágrimas, não as lágrimas contidas de antes, mas um choro liberador, como uma criança. As lágrimas lavavam a amargura, a vergonha, a tensão de 1 ano inteiro. Eles me abraçavam, e pela primeira vez em muito tempo me senti protegida. Yulia Antonovna, a secretária, espiou pela porta do meu escritório. Tem um cliente para seguro residencial. Posso mandá-lo entrar? Claro. Guardei os papéis. Na porta apareceu um homem de uns 30 anos, alto, um pouco desengonçado, com olhos castanhos bondosos e uma juba de cabelos escuros cacheados. Boa tarde, hesitou na entrada. Preciso fazer um seguro para o meu apartamento. Acabei de reformar, e os vizinhos de cima já me alagaram 2 vezes. Sente-se, apontei para a cadeira. Meu nome é Yulia Antonovna. Sou especialista em seguro de bens. Mikhail estendeu a mão. Mikhail Sergeyevich Volkov, engenheiro civil em um instituto de projetos. Sua palma era áspera, cheia de calos. Mãos de quem não teme trabalho braçal. Estranho para um projetista. Ajudo minha mãe Nadasha, adivinhou meu pensamento. Acabei de reformar o telhado. Sorri sem querer. Os clientes geralmente não se davam ao trabalho de explicar detalhes assim. Levamos cerca de 1 hora para fechar o seguro. Mikhail era um cliente meticuloso. Trouxe todos os documentos, fez perguntas pertinentes, leu cada cláusula com atenção.
Nenhuma pressa, nenhuma tentativa de impressionar. Apenas um homem tranquilo, focado, cuidando de suas coisas. Você explica muito bem, comentou ao terminar. Outros especialistas falam rápido, e depois descobre-se que metade da cobertura não estava incluída. Obrigada, sorri. Fico feliz em ajudar. Ele demorou um pouco na porta. Desculpe a pergunta estranha. Mas você não gostaria de tomar um café algum dia? Só isso, sem compromisso. Fiquei paralisada. Os alarmes internos dispararam, a reação automática a qualquer sinal de interesse masculino depois de Oleg. Mas havia algo nesse engenheiro tímido que parecia genuíno. Vou pensar, respondi com cautela. Deixe seu número. À noite, contei o episódio para Natasha. Pesquisa ele, sugeriu a amiga. Dá uma olhada nas redes. Se estiver tudo limpo pode ir, mas só em lugar público e sem romantismo. Segui o conselho. Seu perfil no VK era modesto, nenhum luxo, nenhuma foto ostentação. Álbuns da Dasha, fotos com a mãe, uma mulher não tão jovem com o mesmo olhar franco. Nenhum carro caro, nenhuma viagem a resorts, nenhum relógio de grife, esquecido em segundo plano. Uma semana depois, aceitei o café. Encontramo-nos em uma cafeteria simples perto do meu trabalho. Mikhail chegou com uma camisa xadrez sem frescura e jeans poídos. Conte sobre você, pedi diretamente. E ele contou, sem rodeios, sobre o salário de 55 mil no instituto, sobre a mãe professora com quem dividia um apartamento de 3 quartos em um bairro dormitório. Ela teve um AVC, não pode ficar sozinha, explicou. E imóvel está caro, não dá para sair correndo. Anui, notando internamente que ele não tinha vergonha daquilo. Não tentava parecer mais bem-sucedido, mais rico, mais qualquer coisa. Apenas falava como era. Nossa conversa se estendeu por 3 horas. Falamos de tudo. Trabalho, livros, filmes favoritos. Ele me acompanhou até em casa, mas nem tentou me beijar. Apenas apertou minha mão ao se despedir. Posso ligar para você amanhã? Perguntou, olhando nos meus olhos. Pode, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, peguei-me esperando por aquele telefonema. Não foi difícil dizer sim. De repente, meu tempo livre passou a ser preenchido por momentos ao lado de Mikhail. Idas ao cinema, caminhadas pela cidade, fins de semana na Dasha ajudando sua mãe no jardim. Ele fazia tudo sem pressa, com uma calma deliberada, e assim também construía nosso relacionamento. Sem exibicionismos, sem promessas vazias. Mas quando prometia algo, cumpria. Se dizia que ligaria às 7, o telefone tocava pontualmente às 7. Se combinávamos um encontro, ele jamais chegava atrasado. Aquela confiabilidade, aquela previsibilidade que antes eu teria chamado de monótona, agora revelava-se como a qualidade mais valiosa que alguém poderia ter. O pedido de casamento veio no aniversário dele, em uma reunião íntima em sua casa. Apenas eu, ele, sua mãe e meus pais. Sem músicos, sem fogos de artifício como os namorados das minhas amigas costumavam organizar. Em certo momento da noite, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Yulia, disse, fixando-me com aquele olhar franco que eu já conhecia tão bem. Eu te amo e quero que você seja minha esposa. O anel era simples, uma fina faixa de ouro com um pequeno diamante, nada daqueles modelos chamativos que as heroínas de romance sonham usar. Mas ao vê-lo em minha mão, senti um nó na garganta. Sim, sussurrei. Sim, Misha, eu aceito. Ele deslizou o anel no meu dedo, e ele se ajustou perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido ali. Eu não sou um príncipe de contos de fadas, Yulia murmurou segurredando minha mão. Mas vou me esforçar para fazer você feliz todos os dias. Aprendi a distinguir o verdadeiro do falso, respondi, encostando a cabeça em seu ombro. E você, Misha? Você é real. O mais real que já conheci. Decidimos que o casamento seria modestos, apenas os mais próximos, sem extravagâncias ou dívidas por um luxo passageiro. Um dia, enquanto almoçávamos no trabalho, Svetlana, uma colega recém-chegada, uma garota recém-saída da faculdade, contava entusiasmada sobre um homem incrível que conhecera em um aplicativo de namoro. Imagina, ele tem uma empresa de investimentos. Disse que se eu investir 100 mil rublos, em um mês vira 200 mil. Não é incrível? Olhei para ela com atenção. Svetlana, você checou se a empresa dele está registrada? Viu a licença? Já foi ao escritório? Ela piscou, confusa. Não. Ele disse que o escritório está em reforma e que posso ver os documentos quando nos encontrarmos. Vem aqui, pedi, puxando uma cadeira ao meu lado. Vou te contar uma história. E contei tudo sem enfeites, sem me poupar. A cada palavra, os olhos dela se arregalavam mais. Meu Deus, ela sussurrou ao final. É exatamente igual ao que está acontecendo comigo. O escritório em reforma, os documentos depois.
Sorri, colocando a mão em seu ombro. Parabéns! Você acabou de economizar 100.000 rublos e 2 anos da sua vida. Naquela noite Mikhail e eu sentamos em um banco perto de casa, observando o pôr do sol. Natasha e o marido brincavam com o filho na caixinha de areia, construindo castelos com a terra úmida. Em que você está pensando? Perguntou Misha, notando meu olhar distante. Na vida, respondi, apoiando a cabeça em seu ombro. Agora entendo o que minha mãe queria dizer. Príncipe não existe, mas existem homens bons, honestos, dispostos a construir uma família ao seu lado. E isso é muito melhor do que qualquer fantasia. Ele me abraçou, e ficamos em silêncio, vendo o sol se pôr. À nossa frente, uma vida inteira sem ilusões, mas com uma felicidade verdadeira. E eu era grata por aquele amargo aprendizado que me tornará quem eu era agora, mais sábia, mais forte e finalmente feliz de verdade. Crescer juntos, isso significava apoiar-se nos momentos difíceis, tornar-se melhores um para o outro, estender a mão quando a vida pesava. Não era um conto de fadas, mas a realidade com suas dores e alegrias, suas batalhas e vitórias. Assim vivíamos eu e Mikhail, lado a lado, sem ilusões, mas com um amor que se construía a cada dia. Aqueles pensamentos me embalaram até o sono, profundo e tranquilo, sem os pesadelos que antes me assombravam depois de tudo que vivi com Oleg. A nova vida não estava apenas começando, ela já corria a toda velocidade, cheia de cores e verdades. E eu estava pronta para vivê-la sem medo, sem olhar para trás, com o coração aberto para o que viria. Porque o futuro não prometia apenas ser interessante, prometia ser real. E o que poderia ser mais valioso do que isso? Talvez você se pergunte, valeu a pena Júlia ter contado a verdade aos pais? Será que a honestidade, mesmo dolorosa, foi o caminho certo? Cada um de nós carrega suas próprias respostas, mas uma coisa é certa. A verdade, por mais dura que seja, é o único solo firme onde podemos construir algo que dure. Se essa história ressoou em você, se as escolhas de Júlia fizeram você refletir sobre suas próprias batalhas, deixe seu coração falar nos comentários. Às vezes, compartilhar nossas experiências é o primeiro passo para curar feridas ou inspirar alguém que precisa de coragem. E se você acredita que histórias como essa merecem ser ouvidas, leve este relato adiante para um amigo, um familiar, alguém que possa precisar lembrar que a vida, mesmo com suas cicatrizes, ainda guarda beleza. Sua presença aqui, seu apoio, é o que nos motiva a continuar escrevendo sobre a força que existe em cada um de nós. Não se esqueça de acompanhar nosso canal para não perder as próximas narrativas, aquelas que falam direto à alma. E se quiser reviver outras jornadas como esta, encontrará todas elas no playlist que deixamos na descrição. Onde quer que você esteja, desejamos que sua vida seja tão cheia de luz quanto a coragem que você carrega dentro de si. Saúde, paz e dias que valham a pena ser vividos, é o que desejamos, de coração.